Eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Você veio com o coração aberto para receber uma palavra? Amém? Então, eu quero compartilhar com vocês hoje a segunda mensagem da série Esperar é Necessário. Começamos essa série no domingo passado. Se você não assistiu a primeira mensagem, meu irmão, está lá no nosso YouTube. Vai lá, separa um tempo e assiste. Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Primeira mensagem foi no domingo passado. Hoje nós vamos para a parte 2, segunda mensagem da série Esperar é Necessário. Vamos repetir mais uma vez no 3. 1, 2, 3. Esperar é necessário. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 40. Venha comigo. Salmos de número 40 é o texto base dessa série. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ainda que nós vamos ter aparecendo aqui na tela. Mas, por favor, peço que você abra sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia ou tem a sua Bíblia no celular. Sempre acompanhe, marque, anote. É importante interagir dessa forma. Amém? Salmos número 40, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Se você pode, por favor, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. Nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é pura, a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz. E nós cremos no poder da Tua palavra. Por meio da palavra, o Senhor criou todas as coisas. Tudo que existe foi criado por intermédio da Tua palavra. E é esta palavra que eu oro agora, Senhor, que alcance o nosso coração. Palavra que saiu da Tua boca, que alcance, Senhor, o mais íntimo do nosso coração. Que a Tua palavra nos encoraje, que a Tua palavra restaure a nossa fé, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos traga o arrependimento, que a Tua palavra nos quebrante, Senhor. Nós oramos com fé, porque cremos que o Senhor habita em nós, cremos que o Senhor se move neste lugar, neste auditório, e nos alcançará, Deus, com o Teu poder, a Tua presença e o Teu propósito. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Perceba, acabamos de ler um salmo de Davi. Davi é o autor desse Salmo 40. Salmo, para quem não tem essa informação, originalmente é a letra de uma canção, um cântico. Hoje nós lemos em forma de poesia, mas o Salmo, esse texto aqui, ele foi escrito
e foi utilizado como uma canção. Tinha melodia, tinha harmonia, tinha ritmo. Era uma música. Hoje desconhecemos a melodia, o ritmo, mas temos na palavra de Deus as letras dessas canções. E Davi é o autor dessa canção. Davi, ele escreve o Salmo 40. O Salmo 40, ele basicamente é dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 10 é uma mistura de testemunho. Davi está dando um testemunho e também, além do testemunho, ele está agradecendo. É um salmo de ação de graças. E do versículo 11 ao versículo 17, o salmo, na segunda parte dele, Davi começa a desenvolver uma súplica ao Senhor, uma súplica individual, e essa súplica demonstra que Davi está passando por um momento de muito perigo, risco à sua vida. Ele está em um lugar de muito risco, muito perigo. O texto sagrado não dá evidência de que lugar é esse, de que circunstâncias é essas, mas a gente, ao ler o Salmo 40, a gente vai perceber esse contexto no Salmo 40. E eu quero me deter apenas na primeira parte, sem desconsiderar essa segunda parte, obviamente, mas por isso que lemos somente até o verso 5, porque nós queremos meditar naquilo que o Senhor está falando aqui, nesses 5 primeiros versos, mas sem perder de vista o contexto do Salmo, que vai dar sentido a esses primeiros versos. E o que está acontecendo aqui? E recapitulando algumas coisas que fomos ministrados aqui no domingo passado. A palavra no versículo 1 para esperar é a palavra cavar. E não é cavar com R no final, de pegar uma pá e começar a fazer um buraco cavando. Não é cavar dessa natureza. Cavar é a palavra C-A-V-A, com um sinal agudo. Cavar, que significa aguardar, buscar, esperar. E quando a gente vai olhar os textos originais, a gente tem acesso aos textos originais. A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é escrita de forma predominantemente no hebraico, e no Novo Testamento, de forma predominante no grego. São os textos originais nos quais a Bíblia foi escrita. E aqui no Salmo 40, a palavra em hebraico para esperar, quando o texto diz esperei, verso 1, por favor, na tela, quando diz assim, eu esperei, a palavra aqui é cavar. Mas aí o texto diz o seguinte, esperei com paciência. E aqui é que a gente vai encontrar algo curioso, porque a palavra no original para paciência também é cavar, é a mesma palavra. Porém, a conjugação verbal está diferente. É o mesmo verbo, porém, com uma conjugação diferente. Então, a tradução seria mais o seguinte, eu esperei, esperando. Eu esperei esperando, ou seja, o esperando na língua portuguesa a gente chama de gerúndio, que é um presente contínuo. O esperando no sentido, eu esperei e não parei de esperar. Eu esperei e continuei esperando. É isso que o autor do Salmo está transmitindo aqui no Salmo 40. Quando ele escreve o Salmo 40, ele está dizendo assim, a gente traduziu, a maioria das versões traduziu, esperei com paciência, esperei confiantemente, mas a essência do que o salmista quer dizer, ele está dizendo o seguinte, eu esperei e não deixei de esperar, eu esperei e continuei esperando no Senhor. Eu esperei esperando, eu esperei sem desistir de esperar. Eu esperei pelo Senhor. E ele começa a canção, o Salmo é uma canção, não perca de vista isso. Ele começa a canção dizendo, eu esperei esperando. E é até bonito, eu acho que se a gente tivesse uma música no português com essa letra, né? Eu esperei esperando, olha que poesia linda. Eu esperei esperando. Tem um significado lindo. Eu esperei sem desistir de esperar. Eu esperei continuamente no Senhor.
Aí foi traduzido como: eu esperei com paciência. Eu não perdi a paciência, porque quem perde a paciência deixa de esperar. Eu esperei com paciência, por quê? Porque eu não deixei de esperar. Eu esperei e continuei esperando pelo Senhor. E o salmista nos traz aqui uma espera diante de uma súplica, ou de uma sucessão de súplicas que ele fez ao Senhor. A súplica é um pedido insistente, intenso, que é feito ao Senhor. Suplicar é quando, para que você possa ilustrar, você lembra quando você era criança e que sua mãe ou seu pai dizia não, e você não se contentava com não, e você ficava lá, você ia diante de sua mãe: mãe, por favor, você se ajoelhava: mãe, deixa eu ir, mãe, eu quero ir, mãe, por favor, mãe. Aí, isso é uma súplica. Você diz assim: mãe, deixa eu ir, é um pedido. Mas se você ali: mãe, aí você chora: por favor, eu tenho que ir. Aí você está suplicando. Então, o salmista, ele não está fazendo apenas um pedido. Ele não pediu, ele assim: Senhor, não. Ele está diante do Senhor dizendo: olha, eu apresentei ao Senhor a minha súplica. Um pedido que foi feito com lágrimas nos olhos. Um pedido intenso, insistente, que foi feito ao Senhor. Por isso que está escrito: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para ouvir quando clamei por socorro. O salmista apresenta ao Senhor o seu pedido. Ele apresenta o seu pedido de socorro ao Senhor. Por isso que, lendo todo o Salmo 40, você vai perceber essa necessidade de ser socorrido. O salmista estava, daqui a pouco vai clarear um pouco mais para você, mas o salmista estava em uma situação de risco. Ele estava numa situação que ele precisava de socorro. E ele diz: olha, eu me acheguei diante do Senhor e eu apresentei o meu pedido de socorro ao Senhor, mas eu não pedi de qualquer forma. Porque quem pede socorro não pede de forma comportada. Você já viu alguém precisando de socorro e pedir assim: olha, por favor, você poderia me socorrer? Não, quem pede por socorro está em um estado de aflição. Quem pede por socorro está passando por algo que não dá para esperar. Você imagina alguém morrendo afogado, gritando por socorro, dá para esperar? Não, há ali toda uma urgência, uma necessidade, porque o risco é iminente. O risco à vida é iminente. Então não há tempo para esperar. E aí eu quero que você entenda agora a conexão do pedido de socorro com o início do verso 1. Eu esperei. Eu pedi socorro, mas o Senhor me colocou no modo de espera. Eu pedi socorro, e quem pede socorro pede com urgência, porque geralmente o pedido de socorro é um pedido que não dá para esperar, mas quando eu apresentei o meu pedido ao Senhor, eu tive que esperar. Por quê, pastor? Porque esperar é necessário. O pedido de socorro foi apresentado ao Senhor. Eu tinha urgência, eu tinha pressa, que o Senhor viesse até mim com livramento, que o Senhor viesse até mim e respondesse o meu pedido, me atendesse. Mas escute, eu tive que esperar. E escute, eu não tive que esperar 10 minutos. Eu tive que esperar e continuar esperando, porque não veio no tempo que eu imaginava que viria. Não veio no tempo que eu achei que eu precisava. Veio no tempo do Senhor. Mas veio. Aí ele diz: o meu pedido de socorro foi apresentado. E ele se inclinou e ouviu e respondeu o meu pedido de socorro. Mas o meu pedido de socorro foi submetido a um tempo de espera. E
Pense uma coisa rara, como nós falamos aqui no domingo passado. Pense uma coisa rara nos nossos dias, é a espera. Estamos acelerados, ligados do 220, pé embaixo, como a gente diz na linguagem de quem dirige carro. Nós estamos acelerados. A gente quer as coisas para ontem, para já, o instantâneo. Por isso que é tão importante a gente entender esse aspecto de Deus. A gente entender o que a Bíblia diz e a importância de entender sobre a espera. Porque quem caminha com Deus, quem serve a Deus, quem busca a Deus, precisa entender que esperar é necessário. Deus não está regulando o relógio dele com o relógio do mundo. Deus não está nivelando o ritmo dele com o ritmo dessa geração pós-moderna, que tem pressa. A geração do instantâneo, do fast food. Deus não está ajustando o tempo dele a essa geração. Deus tem o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Porque Deus é perfeito. E tudo que ele faz é perfeito. Então a gente precisa entender esse aspecto. Quem caminha com Deus, quem se relaciona com Deus, precisa aprender a esperar. Porque quem caminha com Deus, ainda que esteja precisando de socorro, Deus pode colocar você em uma situação de espera, como aconteceu com o salmista. Talvez eu estou falando para algumas pessoas aqui, que diga assim: pastor, eu preciso de um socorro do Senhor. Talvez você diga: pastor, o socorro que eu preciso é para minha casa, para minha família. Pastor, nós estamos vivendo na nossa casa hoje uma situação muito difícil. Pastor, o meu casamento está por um fio. Pastor, a nossa situação financeira não está bem. Pastor, olha, não tem paz na nossa casa. Meu filho não fala com meu marido não está falando com a mãe. E, pastor, sabe assim, olha, a gente está insuportável, não dá para suportar. Eu preciso do socorro do Senhor na minha família. Pastor, eu preciso do socorro do Senhor no meu casamento. Talvez você diga assim: pastor, o meu socorro é na área financeira. Pastor, olha, a minha situação financeira é muito difícil, é muito complicada e eu estou precisando de um socorro. Para ontem, eu preciso de um valor para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Eu preciso de um socorro, pastor, eu preciso que o Senhor intervenha, que o Senhor libere uma provisão milagrosa sobre a nossa casa, e Deus é um Deus de provisão milagrosa. Talvez você diga: pastor, eu preciso de socorro na minha alma está bagunçada, pastor. Eu estou tomado pela ansiedade. Pastor, eu estou tomado pelo estresse. Eu estou num nível de estresse, pastor, que o meu corpo físico tem sentido esse nível de estresse. Com dores, com problemas de saúde. Talvez você diga assim: pastor, minha alma está bagunçada e eu preciso de socorro porque eu estou em um vale, deprimido, angustiado, numa tristeza que parece que não vai acabar. Eu estou em um lugar onde parece, pastor, que a vida para mim já acabou, não faz mais sentido estar sobre esta terra. Eu preciso de socorro na minha alma, pastor. Ou Deus me socorre, ou para mim acabou. Escute. O salmista em um momento de aflição. E por alguns elementos do texto, muito possivelmente, não podemos afirmar de forma categórica, mas muito possivelmente, Davi compõe esse salmo em mente o período que ele ficou fugindo de Saul. O período que ele estava fugindo de Saul, porque Saul era o rei,
Davi já havia sido consagrado pelo profeta para ser rei no lugar de Saul. Saul se encheu o coração de inveja e quis matar Davi. Quis não, tentou matar Davi. Saul enviou homens do seu exército, os melhores, soldados de elite, para capturar Davi. Saul estabeleceu na nação um prêmio pela cabeça de Davi. Davi andava errante, Davi dormia nos desertos, Davi dormia debaixo de uma árvore no deserto, talvez no outro dia talvez não acordasse vivo porque foi picado por uma víbora. Davi dormia nas cavernas. Davi andou perambulando, dormindo na casa de uma noite, sem saber se teria um lugar para dormir no outro dia, tendo a possibilidade de acordar no outro dia morto. E muito possível, elementos desse salmo nos aponta que possivelmente a circunstância que exigia socorro de Davi aqui era a perseguição que ele estava sofrendo do rei Saul. Saul queria matá-lo. Saul, é como, para que você pudesse um pouco se colocar no lugar de Davi, é como se o governador do estado de Sergipe colocou a polícia e a população atrás de você e decidiu dar um prêmio quem trouxesse sua cabeça para o governador, mais ou menos isso. Você dorme na casa de uma pessoa que lhe acolheu, você não sabe se aquela pessoa está sendo boa lhe acolhendo ou se ela está ali lhe acolhendo para durante a noite cortar sua cabeça e receber o prêmio do rei. Era assim que Davi caminhou por muitos anos. E eu imagino, o texto diz que essa perseguição não tem um período específico, mas algumas informações históricas dos textos sagrados nos aponta que esse período de espera girou em torno dos seus... Eu tenho anotado aqui, permita só me olhar. Aqui, olha, eu citei aqui semana passada, cerca de 15 anos. Será que você esperaria pelo socorro de Deus por 15 anos? Será que você esperaria e continuaria esperando Deus lhe socorrer por 15 anos? Será que você que está sofrendo o risco eminente de perder, você com o risco eminente de perder sua vida, você clama, você suplica diante de Deus, Senhor me socorre, Senhor me dá livramento de Saul, Senhor guarda a minha vida, Senhor me tira desse lugar, eu já não suporto mais estar dormindo em um lugar hoje, e dormir em outro lugar amanhã, correndo, fugindo, com medo, acordando de noite assustado, como se alguém fosse me capturar, Senhor me socorre porque eu não suporto mais. E o pedido de socorro não ser atendido de forma imediata. E não ser atendido no outro dia, nem no outro mês, e nem no outro ano. Mas escute, a história já está contada, irmãos. A história já aconteceu. O Senhor guardou a vida de Davi por 15 anos. Saul não prevaleceu sobre a vida de Davi. E Davi assumiu o trono. Davi se tornou rei. A palavra profética liberada da boca do profeta Samuel de que ele seria o próximo rei aconteceu. 15 anos depois que o óleo desceu na cabeça de Davi. 15 anos depois, Davi assume o trono. Por isso que ele dá o testemunho. Esse Salmo 40, nesses primeiros versículos, primeiros 10 versos, é Davi dando o testemunho dele. Eu esperei e esperando. Eu esperei e continuei a esperar. Apresentei o meu clamor e eu esperei, e o Senhor veio com socorro. Ele se inclinou e ouviu o meu pedido de socorro. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar. Mas não é esperar de qualquer forma, é esperar no Senhor. Não é esperar de qualquer jeito, é esperar e continuar esperando no Senhor.
Você que está me ouvindo aqui e diz assim: pastor, eu preciso de um socorro. Eu preciso que Deus venha com intervenção e me socorra. Eu preciso que Deus venha e me dê livramento. Eu preciso que Deus venha e me traga uma provisão. Eu preciso que Deus venha e me tire desse buraco que eu sei que eu mesmo entrei. Eu preciso que o Senhor faça isso. Escute, o seu pedido precisa vir submetido à espera. Porque quem pede ao Deus, a fé com a qual você pede, é uma fé que deve estar decidida a esperar no Senhor e continuar esperando no Senhor. Esperar é difícil, irmãos. A gente não gosta de esperar. Você chega para consulta, aí você vai no balcão, cheguei para marcar sua presença e pergunta: tem quantas pessoas na minha frente? 18. Aí, oh glória, é assim? Aleluia! Hein? A gente gosta de esperar? Não, a nossa carne não gosta de esperar. A natureza caída que a gente herdamos de Adão não gosta de esperar. E você quer ver uma coisa? Essa natureza dessa geração, que nós pertencemos a essa geração, é que não gosta de esperar mesmo. Esperar é difícil, mas esperar é necessário. Se você caminha com Deus, se você serve a Deus, se você busca a Deus, esperar é necessário. Não tem para onde correr. Você tem que estar disposto a entender que os pedidos, as súplicas, o clamor que você vai levar a Deus pode ser submetido a um tempo de espera. Você precisa entender que se Deus liberou uma palavra profética sobre a sua vida, se Deus lhe fez promessas, você precisa entender que o cumprimento dessas promessas devem ser submetidos a um tempo de espera. Quem caminha com Deus, irmãos, que se você caminha com Deus, se você busca a Deus, se você é um servo do Deus Altíssimo, se você é um servo do Eterno, eu quero dizer uma coisa: se você não entender que esperar é necessário, você vai esmurecer, você vai desfalecer na sua fé, você vai em algum momento dizer assim: olha, Deus não existe, Deus não está me ouvindo, ou se Deus existe, Deus, sabe, não é comigo, Deus não está de alguma forma me favorecendo porque eu não mereço. Você vai entrar numa crise de fé, e isso pode lhe custar muito caro. Pode custar você sair dos caminhos do Senhor, simplesmente porque você não entendeu como o Deus que você serve funciona. Porque você não entendeu como Deus se movimenta, como Deus faz as coisas. Porque você não entendeu isso, você vai entrar numa crise existencial. Você vai dizer: então eu não nasci de novo. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu nasci de novo? Porque se eu não nasci de novo, Deus não vai me ouvir. Se eu não sou de verdade um crente em Jesus, se eu não sou uma filha, um filho de Deus, sabe? Eu não estou autorizado, em Cristo eu não vou ser atendido, a graça não vai me alcançar. Aí você entra numa crise, sabe? Porque você simplesmente não entendeu que quem busca a Deus precisa entender que esperar é necessário. Porque é assim que Deus se movimenta. É assim que Deus faz as coisas. Davi, do óleo descendo na cabeça, olha, imagine a glória. Davi, um jovem, o óleo descendo, Deus lhe escolheu para ser o próximo rei de Israel. E nada mais, nada menos do que o profeta Samuel, um dos maiores profetas da nação de Israel. Está dizendo: você, é como se fosse assim, você vai ser o próximo presidente do Brasil. Aí você já, meu Deus, aí você já começa, daqui a 15 dias eu já estou no trono. Ai, irmãos, não.
Se você serve a Deus, ainda que seja difícil esperar, esperar é necessário. Não dá para fugir, não dá para correr. Esperar é necessário. E eu quero terminar trazendo você para entender melhor o testemunho que Davi está dando aqui, porque Davi está escrevendo esse salmo já tendo sido socorrido. Esse salmo é escrito como testemunho de alguém que esperou e recebeu socorro, de alguém que esperou a palavra ser cumprida e a palavra se cumpriu. Davi está escrevendo aqui já tendo sido agraciado, tendo seu clamor respondido. Davi escreve esse salmo depois que ele passou pela espera e ele recebeu aquilo que esperava. Então, por isso que eu digo, os primeiros 10 versos desses salmos é um testemunho. Tem gratidão, mas principalmente é um testemunho. Quando no verso 1 ele diz assim, e o Senhor se inclinou para mim, quer dizer, já aconteceu. Ele se inclinou, ele ouviu o meu clamor. Eu já fui socorrido. Então, a gente vai conhecer nesse salmo o testemunho. E eu separei aqui 4 pontos deste testemunho aqui. Davi está dando o testemunho dele. E eu coloquei aqui no meu esboço e organizei da seguinte forma: os que esperam no Senhor receberão 2 pontos. Número 1, são 4. Número 1, o que é que vai receber aquele que espera no Senhor, pastor Denis? Número 1, socorro. Aonde que está isso? No verso 1 e no verso 2. Olha o que diz o verso 2. O verso 2 diz assim, na tela, por favor. Olha o que diz. Olha o testemunho do salmista. Tirou-me de um poço de um atoleiro tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Quem tirou ele desse lugar? O Senhor. Eu esperei. Eu estava, e isso aqui é muito poderoso, porque as figuras que ele usa para se referir ao que ele estava passando é algo, meu Deus, porque quando ele diz, olha, o Senhor, verso 2, tirou-me de um poço, a palavra poço no original aqui significa cova. Era o poço de água, era o poço cavado para tirar água, o buraco cavado para tirar água, era o buraco cavado para armazenar água, cisterna, mas também era o buraco cavado para sepultar. A palavra no original aqui, ela pode ser aplicada porque é buraco cavado no chão, que pode ser um poço, uma cisterna ou uma cova. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor me tirou da cova. Eu já estava com um pé na morte. Eu já estava certo, já estava faltando jogar a terra por cima. Do lugar que Deus me tirou, Ele me tirou de um lugar que dificilmente sairia, porque eu fui colocado lá dentro, já dado como morto. Aí ele está dizendo, ele ouviu o meu clamor e me tirou da cova, do lugar de morte, do lugar onde todos que estavam ali, onde todos que poderiam estar naquele lugar, estariam sem esperança. Mas lá na cova, eu continuei esperando no Senhor. Quando parecia que já era o fim, porque eu já estava no buraco, eu continuei esperando no Senhor. Aí ele usa uma outra figura, o atoleiro. A palavra atoleiro aqui é o lamaçal. É uma espécie de areia movediça. É aquele lugar que o charco que você entra e você não consegue sair. É aquele lugar que uma vez que você afundou naquele lugar, ou alguém lhe ajuda para sair, ou já foi.
Ele está dizendo assim, olha, eu estou no charco, no lamaçal, eu estou no atoleiro, eu estou afundando, a cada hora que passa, eu estou afundando, eu vejo o nível subindo, sabe? Eu estou aqui, ou alguém me ajuda, ou eu vou submergir e não subo mais com vida. Era esse lugar que eu estava, e ele fala isso de uma forma figurada, porque não perca de vista, isso é uma canção, é uma música. E aí ele usa essa figura, eu estava na cova, eu estava no poço, eu estava no atoleiro, o meu lugar era o seguinte, ou tinha intervenção de um terceiro, ou não tinha mais jeito para mim, porque eu não podia fazer nada por mim mesmo. Eu não conseguiria sair daquela cova sem que alguém me ajudasse, eu não conseguiria sair daquele atoleiro sem que alguém me ajudasse. E Davi viu no Senhor esse alguém que poderia ajudá-lo. E foi ao Senhor que ele clamou, e esperou, e o socorro veio. Ele dá o testemunho dizendo, o Senhor me tirou do lamaçal, o Senhor me tirou do poço, o Senhor me tirou, de onde o Senhor me tirou, as pessoas ao redor diziam assim, olha, ali não tem mais jeito. Ali, olha, ali é só esperar agora. Mas escute, irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que socorre. Deixa eu dizer uma coisa a você, o Deus que nós servimos é um Deus que tira a gente de dentro da cova. O Deus que nós servimos é um Deus cheio de graça. Ele é um Deus cheio de bondade, que Ele tira pessoas do lamaçal. Talvez se a gente abrisse o microfone para dar testemunho aqui nessa noite, nós íamos ter pessoas aqui para contar o seu testemunho e dizer assim, pastor, o lamaçal que Deus me tirou foi das drogas. Eu estava afundado nas drogas, no vício. Pastor, eu estava ali, não tinha mais sentido para a minha vida. Era dali para esperar o pior. Mas escute, o Senhor entrou na minha história. O Senhor entrou no meu caminho e me resgatou daquele poço, onde todo mundo dizia que eu não sairia mais. Mas o Senhor me tirou de lá, porque o Deus que nós servimos é um Deus que socorre, é o Deus que tira a gente do lugar de morte e traz para o lugar de vida. Por isso, você que me ouve aqui nessa noite, você pode voltar a ter esperança, se você colocar a sua esperança no Senhor. Se você colocar a sua esperança no Senhor, você pode voltar a esperar por socorro. Pastor, eu já desisti, o socorro não vai vir. Não tem ninguém que possa fazer. Mentira, Deus pode te socorrer. Ele socorreu o salmista está dizendo, Ele me tirou da cova. E aqui eu posso conjecturar, eu imagino Davi cantando essa canção, dizendo, Deus me tirou da cova, e vindo na mente de Davi, as noites no deserto, dormindo ao relento. Talvez de frio, porque o deserto é muito frio à noite. Talvez Davi dizendo assim, meu Deus, eu vou acordar aqui morto, congelado por esse frio. Eu imagino Davi dormindo nas cavernas e dizendo, meu Deus, eu vou deitar aqui nessa pedra e eu não sei se eu acordo com vida, porque uma víbora, uma serpente do deserto durante a noite pode me picar. Eu imagino ele dizendo, meu Deus, eu andei por lugares que quem olhasse para mim iria dizer que não tinha mais jeito, que eu não sairia dali. Mas o Senhor ouviu a minha súplica, o meu clamor, e me tirou de lá. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que socorre. E eu posso dizer para você nessa noite, coloque sua espera no Senhor. Espere e continue esperando no Senhor, que Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Mas Davi continua dizendo, verso 2. Ele continua dizendo, verso 2, por favor. Ele diz, de cima no verso 2, olha, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre o quê? Uma rocha. Ou seja, mais uma linguagem figurada do salmista aqui.
Ele colocou os meus pés sobre uma... O que isso significa? O que significa estar sobre uma rocha? Estar em um lugar seguro. Ele me tirou de um lugar de vulnerabilidade. Ele me tirou de um lugar de insegurança, de risco, e me colocou em um lugar seguro. Ele me tirou de um lugar que eu não tinha segurança e me firmou os meus pés. Colocou os meus pés sobre uma rocha. E aí é impossível falar de rocha e não lembrar do finalzinho do sermão da montanha. Como é que Jesus termina o sermão da montanha? Jesus diz assim, olha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus está ensinando. Você pode ler Mateus 5, 6 e 7, é só ensino. Jesus está ensinando, ele ressignifica a lei ali, ele pega a lei, tem um momento que ele vem pela lei, dizendo assim, olha, foi dito isto, mas eu digo isso. E aí ele amplifica a lei, porque a lei dizia assim, não adultera, se alguém deitar, mas eu digo que alguém olhar para a mulher do próximo e cobiçar no seu coração, esse já adulterou. Aí ele vem caminhando, ensinando tudo isso, aí ele ensina sobre orar, ensina sobre jejum, ensina sobre oração e jejum, sobre os atos de bondade, ele ensina sobre como tratar, como lidar com as riquezas, como lidar com o dinheiro. Aí no capítulo 7 ele vai, fala dos dois caminhos, aí depois ele ensina sobre os falsos profetas, vai existir falsos profetas, falsos mestres. Aí lá no finalzinho do capítulo 7 ele diz assim, quem ouve estas minhas palavras, que estas minhas palavras? O que eu estou dizendo desde o capítulo 5. O que eu estou dizendo desde o capítulo 5, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha. Quem ouve e construiu a casa sobre a rocha. O que é que nos faz entender aqui? Que essa espera que nós devemos esperar no Senhor, nós não devemos esperar de qualquer jeito. Não é esperar no Senhor de qualquer jeito. É esperar no Senhor perseverando na sua palavra. É esperar no Senhor obedecendo a palavra do Senhor. Eu vou continuar praticando a palavra de Deus. Eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor diz. Eu vou continuar obedecendo. E eu vou esperar. E o Senhor vai me encontrar obedecendo. Ele está dizendo, olha, Ele me tirou e colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele me colocou em um lugar seguro. Você sabe qual é o lugar mais seguro da face da terra? Hein? Você sabe qual é o lugar mais seguro? O lugar mais seguro da face da terra está na obediência ao Senhor. Quem ouve e pratica, os pés é colocado sobre uma rocha, a casa é edificada sobre a rocha. Você quer ter uma vida de segurança? Você quer ter uma vida, sabe, que você vai viver seguro e protegido? Ouça e pratique a palavra de Deus. Mas pastor, eu estou esperando no Senhor. Espere obedecendo. Espere fazendo o que é certo, fazendo o que é bom. Espere e não deixe de obedecer. Proteção. Mas o texto continua ainda no verso 2. Ele diz o que no verso 2? Finalzinho do verso 2. Olha o que diz. Finalzinho do verso 2. Diz assim: e firmou os meus. A palavra firmou aqui no original significa também endireitar. Ele está dizendo o seguinte, algumas versões traduzem como endireitar. Ele diz assim, o Senhor endireitou os meus passos. Ou seja, Ele consolidou a minha caminhada. Veja, socorro, proteção e agora direção. Eu vivia sem direção, sem rumo.
Talvez eu esteja falando com pessoas aqui dessa noite que estão vivendo assim: pastor, sem direção, eu não sei o que fazer. Pastor, eu estou vivendo uma situação hoje que eu não sei como agir, o que fazer. Não sei. Eu quero até resolver o problema, mas eu não sei nem por onde começar. Ele está dizendo: olha, aqueles que esperam no Senhor vai ter os seus passos endireitados. Ele endireitou os meus passos, Ele endireitou as minhas veredas, Ele endireitou os meus caminhos, Ele ajustou a minha caminhada. Oh, irmãos, Ele me deu direção. Quem espera no Senhor recebe direção. Quem espera no Senhor recebe destino. Deus dá destino, Deus revela destino, Deus revela propósito, Deus revela chamado, Deus revela ministério. Quem espera no Senhor, o Senhor vem endireitando os caminhos, endireitando os passos. Ele consolida o seu caminhar. Mas por fim, verso 3, a última bênção que a gente vai receber. Os que esperam no Senhor recebem socorro, proteção, direção e quarto e último, recebe alegria. Olha o que diz o verso 3, eu vou ler na tela com você. Olha o que diz o verso 3, na tela, por favor. Olha o que diz. Ele diz assim: e pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo: olha, foi colocado um cântico de louvor nos meus lábios. Foi colocado um cântico de louvor ao Senhor na minha boca. Ele colocou em mim um cântico que celebra, um cântico. A palavra é cantar. Por que, pastor, você está relacionando esse louvor com alegria? Porque quem cantava ao Senhor em louvor, a Bíblia chama isso de celebração. O povo se reunia para celebrar ao Senhor, e a celebração era feita com cânticos. E a palavra celebração, ela significa grande alegria. Por exemplo, os flamenguistas hoje estão celebrando, sim ou não? Hein? Está celebrando ou não? O título, olha, está celebrando. Viu que eu não tenho ódio dos flamenguistas? Ai. Veja, está celebrando o título. O que é a celebração? Grande alegria. Uma alegria efusiva. Uma alegria que leva a gente a cantar. Escute, irmãos. Os que esperam no Senhor terão a sua alegria restabelecida. Os que esperam no Senhor, Ele coloca um cântico de celebração na nossa boca. Se você espera no Senhor, espere, porque você vai celebrar a sua vitória. Você vai celebrar o seu pedido de oração respondido. Aquilo que você clamou, aquilo que você suplicou. Continue esperando no Senhor. Continue esperando. Espere, espere e não deixe de esperar, porque o Senhor virá com resposta. O Senhor vai se inclinar para você e vai te socorrer, e a tua alegria será restabelecida. Você voltará a ter contentamento no seu coração. A vida voltará a ter sabor para você. Por quê? Porque Ele é um Deus que coloca um cântico de celebração nos nossos lábios. Ah, meu irmão, podemos esperar nesse Deus. Podemos esperar e continuar esperando nesse Deus, porque Ele não vai nos decepcionar. Ele não vai. Pastor, mas está demorando. Não está demorando. O Senhor está esperando. Você está preparado? Não está, pastor, a espera, a minha espera, na verdade é a espera de Deus, porque Deus está esperando eu estar preparado para receber aquilo que eu pedi. É Deus esperando, está pronto para Ele cumprir a promessa que Ele disse. Eu estou esperando e não vou deixar de esperar, porque o Deus que eu sirvo, Ele socorre, Ele protege, Ele dá direção e Ele restitui a alegria. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você.